caminho da pacificação passa pela anistia ampla, geral e restrita, para permitir que uma população, um espectro importante da população brasileira, talvez a maioria, volte a poder participar da política brasileira, e o accountability, ou seja, a responsabilização do agente público que age de forma criminosa, se aproveitando da sua toga. Meus amigos, o que aconteceu nessa entrevista do jornalista Paulo Figueiredo ao portal Metrópolis foi simplesmente histórico. Em frente a duas entrevistadoras que esperavam talvez desestabilizá-lo, Paulo não apenas respondeu, ele deu uma verdadeira aula. Uma aula de geopolítica, de civilização, de democracia real e, principalmente, de como as leis devem servir à liberdade do povo e não aos caprichos de um tribunal que hoje se coloca acima da Constituição. Com clareza e firmeza, ele mostrou como o STF tem agido fora dos limites constitucionais, impondo censura, perseguição e até mesmo pena de degredo, algo medieval e indigno de qualquer nação que se diga democrática. E mais, explicou como países de verdade, que respeitam a lei e a ordem, lidam com esse tipo de abuso. Foi um choque de realidade para quem ainda acredita que o Brasil está vivendo sob o império da democracia. Você podia ter muita falta de entendimento aqui no Brasil, ou muita curiosidade, ou tentativa de entender como é que é essa atuação do senhor e do Eduardo. Eu vou botar o Eduardo aqui, porque eu entendo que os senhores agem conjuntamente, se eu estiver errado, o senhor me corrija, mas que é um trabalho em conjunto dos dois. E como é que se dá isso? Tem reuniões diárias com a equipe do presidente Donald Trump, tem conversas diretamente com o presidente Donald Trump. Essa questão do Brasil, a gente vê que ela está muito em pauta, né? O Donald Trump todos os dias praticamente ele fala do Brasil. Então como é que se dá essa articulação que vocês estão fazendo aí? A gente já viu imagens dos senhores ali na Casa Branca, em outros ambientes aí, do executivo norte-americano, mas a gente queria entender um pouquinho, efetivamente, como é que se dão essas reuniões. São diárias? São por telefone? Com quem que são essas conversas? Eduardo Bolsonaro e eu atuamos de forma absolutamente conjunta e aliada. Então, tudo que um faz é conversado com o outro, e é um ambiente muito colaborativo debaixo da liderança do Eduardo. As reuniões, obviamente, não podem ser diárias, porque o Eduardo reside em Dallas e eu resido aqui perto de Miami. Então, não é possível fazer reuniões diárias. Nós temos ido a Washington semanalmente, às vezes quinzenalmente, dependendo do grau de demanda, onde nós fazemos reuniões maiores e atualizamos de acordo com o convite deles, do que eles acham que precisam ser informados a respeito de determinados assuntos. E, obviamente, há um contato constante com as pessoas que estão designadas para tratarem desse assunto, falam conosco diariamente ao telefone, múltiplas vezes, há um envio amplo de documentação, uma explicação sobre contextos, mas há uma visão um pouco infantil, como você disse, há uma visão um pouco infantil de muitas vezes as pessoas até dizerem que o governo, eu vi a própria Procuradoria, o próprio Alexandre de Moraes, a própria Polícia Federal, por vezes, dizem que o governo americano foi ludibriado, né? Como se a democracia mais poderosa do mundo, com o serviço de inteligência mais amplo do planeta, e as pessoas com o maior grau de formação em qualquer serviço público do mundo, fossem ludibriadas por um deputado brasileiro e um jornalista. Então, os demais ministros que possam prejudicar Jair Bolsonaro na questão da trama do golpe podem também sofrer sanções, como, por exemplo, a aplicação da Magnitsky. Eu não sei o que é a trama do golpe, porque eu não consigo ver que houve qualquer tentativa de golpe. Eu brinco de chamar de golpe fajuto, golpe da Disney World, porque o presidente Bolsonaro estava aqui nos Estados Unidos na Disney World, mas está se referindo a esse julgamento especificamente. Ele é parte de uma conduta de violações de direitos humanos, que é a perseguição de todo um espectro político no Brasil. Então, juízes ou qualquer agente público que insistir nesta violação de direitos humanos e der suporte à conduta violada, tem enormes chances de sofrer sanções Magnitsky pelo governo dos Estados Unidos, sanções que foram desenhadas especificamente com esse propósito. E eu acho que o Departamento de Estado, a Embaixada Americana, já deram múltiplos avisos nessa direção. Paulo, eu queria pegar um trechinho de um comentário que você fez, eu acho que foi o seu último programa, em que você coloca que nós vamos até as últimas consequências pela anistia, e aí você diz que não está correto, né, o entendimento de que se trabalha para a anistia apenas do Bolsonaro, que o trabalho é para uma anistia ampla, geral e restrita, para os presos ali do 8 de janeiro e para as outras pessoas também que estão, de alguma forma, impedidas de usar as redes sociais, ali, cercadas pela caneta do Alexandre de Moraes. Então eu queria que você explicasse um pouquinho sobre isso, esclarecesse esse ponto, que é para todo mundo. Agora você voltou a falar em anistia light, que seria sem a presença do Jair Bolsonaro, mas a minha pergunta central é, você disse, vamos até as últimas consequências pela anistia. O que você está querendo dizer com isso? Quais são as últimas consequências? Obrigado pela audiência, em primeiro lugar, aí, por assistir o Paulo Figueiredo Show. Mas, bom, a anistia ampla, geral e restrita é um instrumento para a pacificação do país. E não envolve, de fato, apenas o presidente Bolsonaro. Nós estamos falando de mais de 5 mil pessoas perseguidas, incluídas em inquéritos de alguma forma desde 2019. Quando eu falo ampla, geral e restrita, eu digo de todos os atos de perseguição políticas praticados pelo Supremo Tribunal Federal, no caso, na figura do Alexandre de Moraes, desde 2019. Hoje você tem uma população onde, uma das pesquisas mostra que 61% dos brasileiros têm medo de se manifestar livremente na internet, manifestar suas opiniões. Não há democracia
democracia que subsista diante disso. Não há democracia que subsista com mais de 5 mil pessoas dentro de inquéritos. Há também o chilling effect, né, o efeito de medo que isso gera em outras pessoas. Nós temos múltiplos jornalistas, alguns colegas de mídia mainstream tradicional que têm medo de manifestar as suas opiniões porque têm medo de serem colocados nesses inquéritos. Então, o objetivo é a pacificação política do país e permitir que um espectro legítimo da população brasileira possa participar da democracia. E isso é democracia, e isso está muito claro nas manifestações do presidente Trump. Quais são as últimas consequências? Ora, vamos ver até onde o governo brasileiro, até quando o Congresso brasileiro vai continuar tolerando esses sucessivos e sucessivos abusos que vem acontecendo, inclusive do poder do próprio Congresso, que hoje está praticamente paralisado. Hoje você tem um presidente da Câmara que é refém do Alexandre de Moraes, né? Aliás, o pai do presidente da Câmara sendo feito de refém por um ministro da Suprema Corte. Você tem o próprio líder do maior partido da Câmara que fala abertamente, e falou em uma entrevista no Paulo Figueiredo Show, que hoje os deputados são frequentemente chantageados. Então nós temos um comportamento criminoso, de mafioso, de um membro da Suprema Corte. O que se faz diante desse tipo de problema? É um problema raro, é um problema que as democracias no mundo não enfrentaram muitas vezes. Mas o caminho institucional que nós temos é o impeachment. Então nós temos um caminho claro para o Brasil. O caminho da pacificação passa pela anistia ampla, geral e restrita, para permitir que uma população, um espectro importante da população brasileira, talvez a maioria, volte a poder participar da política brasileira, e o accountability, ou seja, a responsabilização do agente público que age de forma criminosa, se aproveitando da sua toga. No que interessa para o povo americano o presidente Donald Trump tentar libertar o Bolsonaro da prisão? Olha, mas deixa eu reformular essa pergunta. Por que você acha que o Brasil é constituído como uma democracia? O Brasil é constituído como uma democracia porque ele copia o sistema que foi criado pelos pais fundadores americanos e foi replicado no mundo inteiro. Eu estou respondendo a sua pergunta. A política externa dos Estados Unidos, tradicionalmente, sempre foi a de exportação dos seus valores. Os Estados Unidos são um império que não conquista, mas um império que seduz com as suas ideias, com a sua forma de governo. E é por isso que nós temos um sistema tão parecido com o americano. Nós não tínhamos. Quando os americanos inventaram esse tipo de coisa, nós vivíamos debaixo de um império, com um imperador que ditava quais eram as regras da sociedade. Então, essa é a política que sempre foi a política americana, porque ele entende que a associação com os outros países é benéfica para a economia americana, é benéfica para a visão dos Estados Unidos para o mundo, e isso não tem nenhuma novidade nisso. Essa foi a política externa americana nos últimos 200 anos. Então essa é a resposta à pergunta que você me fez. O interesse do presidente dos Estados Unidos é o mesmo de todos os presidentes dos Estados Unidos, talvez exceto o Joe Biden, que o antecederam, de que o mundo faça parte e compartilhe das ideias dos americanos para o mundo. E essas ideias eu acho que são benéficas. Se você acredita em liberdade de imprensa, se você acredita em liberdade de expressão, se você acredita em democracia, se você acredita em sistema representativo, se você acredita em liberdade religiosa, essas são ideias que foram basicamente inventadas aqui nos Estados Unidos e transmitidas para o mundo inteiro. Andrés, eu queria falar de anistia, só para a gente encerrar o assunto anistia, porque vazaram os prints e os áudios das conversas do telefone do ex-presidente Jair Bolsonaro, e entre esses prints nas conversas entre Eduardo e o pai, tem uma conversa específica em que o Eduardo fala que, na verdade, essa luta toda não é pela anistia ampla, geral e restrita, e simplesmente é uma luta para livrar Jair Bolsonaro da prisão. Então, é isso que eu ia te perguntar. Lê o diálogo, por favor. Nós lemos, inclusive se a produção quiser colocar... Não, mas lê aqui no ar, por favor. Sim, podemos fazer isso agora, só que houve essa mensagem, e o que eu queria entender é isso. Não houve. Vai explicar, não houve. Se você ler a mensagem aqui no ar, eu vou explicar para você. Essa é a sua interpretação de uma mensagem que não diz isso. Pelo contrário, os diálogos no tempo inteiro mostram que o Eduardo está brigando por uma anistia mais ampla do que a que o pai, naquele momento, estava disposto a aceitar. Entendi, porque na mensagem... É isso que os diálogos mostram. É isso, ótimo, obviamente... Lê aqui, por favor. Ótimo, produção. Vocês me mandem, porque eu não vou conseguir, né? Eu com minha lente não vou conseguir enxergar aqui, mas já me mandem. Tá, ótimo, então eu vou ler aqui. Se a anistia light passar, a última ajuda vinda dos Estados Unidos terá sido o post do Trump. Eles não irão mais ajudar. Temos que decidir entre ajudar o Brasil, brecar o STF e resgatar a democracia, ou enviar o pessoal que esteve num protesto que evoluiu para uma baderna para casa num semiaberto. E isto sem falar que o STF pode decretar esta intervenção no Congresso no regime interno da Corte como inconstitucional, pois violaria a separação dos poderes. Neste cenário, você não teria mais amparo dos Estados Unidos, o que conseguimos a duras penas aqui, bem como estaria igualmente condenado no final de agosto. Eu acho que não vale a pena, mas te oriento a buscar o conselho com outras pessoas. Tire do cálculo o apoio dos Estados Unidos. Qual estratégia você tem para atingir o objetivo? É simples. Bom, aí a conversa... Ótimo. Então nós temos que decidir entre o quê? O que nós temos que decidir? O que ele diz aí? Nós temos que decidir entre o quê? Barrar o STF, salvar o Brasil... E o que o pai estava disposto a ouvir era a respeito de uma anistia light. Exatamente, da anistia light. Então é o oposto, na verdade, do que você está dizendo, né? O que estava acontecendo era o pai disposto a uma anistia light e o Eduardo dizendo, não, nós não podemos aceitar uma anistia light, nós precisamos utilizar essa oportunidade para salvar o Brasil e parar o STF. Não tem nada aí em nós precisamos usar essa oportunidade para te salvar, para te impedir. É o contrário. Você tem um Eduardo dizendo, nós precisamos salvar o Brasil. Não adianta salvar meia dúzia de indivíduos. Ora, o que estava sendo proposto naquele momento nos bastidores? Uma anistia, que não era anistia, chamada de anistia light, era uma redução de para pessoas e envio delas do pessoal do 8 de janeiro para o semiaberto. A habilidade do presidente Bolsonaro apelar ao pleno do Supremo Tribunal Federal. E a gente dizia, não, esperem,
Porque virão as consequências para o Brasil e nós teremos uma posição muito melhor de negociação. Porque essa é a oportunidade e a última oportunidade que nós teremos de salvar o Brasil. É a última. O que os Estados Unidos estão nos dando é a última oportunidade antes de nós termos um sistema de poder completamente consolidado, como é o sistema da Venezuela. Aí, meu amigo, o próximo caminho só funciona botando destroyer na costa brasileira, porque do resto não vai funcionar. E é isso que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo um Congresso que é chantageado, onde nós estamos vendo um presidente de partido sendo chantageado, nós temos o maior líder popular brasileiro preso dentro de casa, nós temos uma população que tem medo de falar na internet, jornalistas acuados, e ainda tem gente discutindo se é relevante ou não fazer uma anistia. Eu falo, meu Deus do céu, vocês acham o quê? Que vai todo mundo, o próprio sistema financeiro, nós temos hoje a elite financeira tomada de refém por um ministro comunista do Supremo Tribunal Federal. Ora, não há como um país subsistir diante disso. Debaixo disso não tem como. A gente viu nas mensagens também que existem conversas entre Bolsonaro e os ministros do Supremo Tribunal Federal. Houve ali o nome citado, inclusive, do ministro Gilmar Mendes, e o ministro Alexandre de Moraes não se preocupou com isso, não se preocupou que o nome do ministro Gilmar Mendes estivesse nas mensagens e acabou por divulgar esses prints também. Eu primeiro queria saber, existe mesmo essas conversas com ministros do Supremo e se você acredita que não está existindo uma proteção mesmo ampla ao ministro Alexandre de Moraes? Deles mesmos, né, interna, proteção interna. Vamos ver, claro que está havendo uma proteção interna, vamos ver até onde vai essa proteção interna. Vamos ver, é uma boa curiosidade, vamos ver o quão dispostos eles estão a morrerem abraçados com o Alexandre de Moraes. É o que eu brinco no meu programa a respeito de queimar a floresta inteira para pegar o bandido da Birmânia, que é uma referência a uma cena do filme do Batman Cavaleiro das Trevas. O Coringa é o bandido da Birmânia, e o Alfred diz que é necessário queimar a floresta inteira. A floresta inteira é isso, é o establishment político. Vamos ver se o establishment político está disposto a morrer abraçado com o Alexandre de Moraes. Eu espero que não. Eu espero que o ministro Gilmar Mendes, eu espero que os outros ministros Barroso, os outros ministros ponham a mão na consciência e entendam, olha, algo está errado para nós termos chegado a esse ponto. É justo nós fazermos o que estamos fazendo? É necessário nós protegermos as condutas criminosas do Alexandre de Moraes? É necessário? O que é melhor para o Brasil? Né? O próprio Congresso Nacional, até quando o presidente Hugo Mota vai continuar refém do Alexandre de Moraes? Até quando o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, vai continuar em conluio com o Alexandre de Moraes? Esse é o cenário que nós queremos ver até onde eles vão chegar. Talvez nós tenhamos um cenário onde todos os ministros do Supremo Tribunal Federal estejam sancionados e com as suas vidas financeiras arruinadas, seus escritórios dos seus familiares, que hoje têm faturamentos multimilionários que bancam um padrão de vida inconsistente com a renda deles, estejam absolutamente destruídos, seus institutos, IDP, Instituto lá de Assuntos Jurídicos, etc., também destruídos, a impossibilidade deles fazendo qualquer viagem internacional. Isso pode valer também para o presidente da Câmara, para o presidente do Senado, e o Brasil debaixo de uma tarifa gigantesca com um sistema financeiro completamente arruinado, porque os bancos vão começar a sofrer cortes de linhas de crédito num primeiro momento, e sanções e multas pesadas num segundo momento, e num terceiro momento até mesmo a desconexão do sistema financeiro internacional. Esse é o cenário para qual o Brasil está caminhando neste momento, a não ser que as instituições brasileiras respondam aos anseios da população e ao certo, ao moralmente correto a se fazer numa democracia e restabeleçam o funcionamento da República. Paulo, ele só não respondeu se existem as conversas entre os bolsonaristas, ou o Eduardo ou o pai, com os ministros. Tu dizes, tá aí nas conversas. Tá aí nos Paulo, áudios o governo brasileiro nunca... Se acontecem, eu não devo dizer, na verdade. Conversas de bastidores desse tipo não são conversas que devem se tornar públicas, porque elas são de bastidores. É trabalho da imprensa buscar, descobrir se está havendo essas conversas, mas é trabalho dos agentes que estão tendo essas conversas manterem como conversas privadas de bastidores. Eu jamais teria divulgado uma conversa com o ministro Gilmar Mendes ou com qualquer outro ministro, mas o Alexandre de Moraes preferiu agir de outra forma, talvez para constranger o colega. Entendemos. É comportamento de mafioso, né? A gente tem que lembrar que a gente está lidando com mafioso. Não, vamos comparar. São dois pontos aqui. Tá. O país viveu uma ditadura, ocorreu uma anistia ampla, geral e restrita, né, que o seu avô ali conduziu. Mas e essa anistia foi muito criticada, muito ironizada e muito debochada pelo Jair Bolsonaro durante toda a vida. Né? O Bolsonaro sempre foi crítico a esse acordo da anistia nos discursos que ele fez. Então, utilizar esse discurso da anistia para agora, e aí só colocando um outro contexto, né? Os presos que foram anistiados foram ali condenados por juntas militares. Agora é uma condenação por um processo democrático de ministros que, inclusive, vocês, né, o governo do Jair Bolsonaro colocou 2 ministros ali. Então, eu só tô colocando o contexto, não tô aqui dando opinião de um lado para o outro, eu só tô colocando o que a gente tem de provocação. Não, eu não tô dando opinião, quero ouvir a tua opinião. Assim, eu dou com o maior prazer. Qual é a sua pergunta? Fazer contraponto não é opinar, Paulo. Vamos aqui, né, colocar aqui as coisas do ponto de vista que vocês defendem, que é da liberdade de manifestação. O meu ponto aqui mas é pergunta. A minha opinião, não, a minha pergunta tem opinião, é bom morrer pelo seu direito de manifestar sua opinião lá. A minha pergunta aqui é com relação à anistia. Se não é incoerente um ponto que sempre foi criticado, né, pela extrema-direita, pelo Bolsonaro, sempre foi ironizado ali, sempre fez chacota com relação aos anistiados, agora ser o mesmo instrumento que se quer utilizar nessa circunstância de um julgamento que está sendo dado por vias democráticas, que são ministros que foram indicados pelos presidentes da República, inclusive pelo Bolsonaro.
vamos lá, eu acho, eu vou morrer pelo seu direito de ter a sua opinião. A diferença entre a sua opinião e a minha opinião, pois é que você talvez não tenha tanto apego assim à minha opinião. Vou te explicar por quê. Eu estou há 2 anos e 9 meses com todas as minhas redes sociais bloqueadas pelo ministro Alexandre de Moraes. Eu não posso começar uma live antes de sofrer um bloqueio automático pelo YouTube no Brasil, pelo ministro Alexandre de Moraes. Todas as minhas postagens das minhas redes sociais, tinham milhões de pessoas, foram bloqueadas pelo ministro Alexandre de Moraes. Eu não sou o único. Há vários outros jornalistas que passaram por esse mesmo problema. Então é importante que a gente tenha esse apego pela liberdade de expressão, inclusive para as pessoas que discordam da gente. Eu tenho. Eu certamente vou brigar para sempre que você possa dizer suas coisas, dizer que o Brasil não é uma ditadura e a gente tem esse tipo de debate. A resposta à pergunta que você me fez especificamente é: eu não sei qual é a opinião do presidente Bolsonaro a respeito da anistia de 1979. Ele pode perfeitamente estar errado. Eu sei qual era a opinião do meu avô e sei qual é a minha opinião. Eu posso responder por elas. Eu acho que a anistia de 1979 pacificou o Brasil por mais de 30 anos e foi extremamente bem sucedida. Eu acho que o caminho que a sociedade civil resolveu tomar depois disso tem a ver com a autodeterminação do povo brasileiro. Mas acho que a anistia de 1979 foi extremamente bem sucedida. Agora, se você for olhar o que nós tivemos, né, de 1964 a 1985, nós tivemos aproximadamente aí quantos mortos e desaparecidos. E veja o caminho que nós estamos seguindo no Brasil hoje. Nós estamos num caminho muito pior. E eu digo a você, se eu tivesse, provavelmente, em 1968, é difícil a gente fazer esse exercício anacrônico, né? Mas se eu tivesse em 1968, pela minha visão tão forte pela liberdade, talvez eu estivesse do outro lado. Então, nós não queremos que o Brasil caminhe para essa direção. Meu avô, quando se tornou presidente em 79, um dos primeiros atos dele foi a anistia. Entregou o Brasil para os civis de forma pacífica. E esse é o grande legado da minha família. Quando você vê uma parte enorme da população brasileira pedindo SOS e Forças Armadas, é uma tristeza pessoal para mim. Porque, veja, eu venho da linhagem que tirou o país da mão das Forças Armadas e devolveu o país para a mão dos civis para que as pessoas possam decidir o seu futuro. E quando as pessoas voltam e começam a pedir SOS e Forças Armadas, significa o seguinte: a nação falhou. Os civis da nação falharam na sua condução. Isso é uma tristeza pessoal. Isso sim me causa constrangimento. Isso sim me causa tristeza pessoal. Então eu, hoje, recupero e dou continuidade ao legado que eu volto a dizer, não é só do meu avô, do meu bisavô, do meu tataravô. O legado de brigar para que o brasileiro possa determinar o seu próprio destino, mesmo que esse destino seja ruim. Se o brasileiro quiser, em 2026, eleger o Lula de novo em uma eleição livre, transparente, com participação ampla e que a população confie no sistema eleitoral, que assim seja. E eu vou sentar e vou fazer oposição como jornalista, que é uma delícia. Paulo, você está impedido de se defender judicialmente? Eu não fui citado, como é que eu vou me defender judicialmente de um processo que eu não fui citado? Neste último processo agora você ainda está como investigado, né? Que é essa questão que envolve Malafaia, Bolsonaro e o Eduardo. Sim, apenas como investigado, não está... Mas mesmo como investigado você pode adquirir um advogado e se defender. Eu queria pegar um ponto que você colocou nesse teu último programa, que você coloca o seguinte: quando você passa o trecho que o Bolsonaro disse que estava com soluço e por isso estava com dificuldade de responder ao Silas Malafaia, você diz: a vontade de espancar as pessoas que fizeram isso com ele. Isso é liberdade de expressão ou é uma ameaça? Qual que é o entendimento que se pode dar dessa tua fala? Você não tem vontade, não? Você não tem vontade? De espancar as pessoas, indignada? Não. Você não fica indignada? Se você vê uma criança sendo agredida, você sente vontade de espancar o agressor? Não, eu sou uma pessoa civilizada, então eu converso, eu dialogo, eu posso discutir, mas espancar... não é isso. Então, o espancamento é civilizatório? Vamos lá. Claro que é. O que é civilizado é você ter vontade de fazer algo e não sucumbir às suas vontades. O ser humano tem vontade. Agora, o que impede ele de sucumbir às suas vontades e aos seus desejos é o processo civilizatório. É exatamente essa que é a definição de civilização. Não é você ser castrado quimicamente, como metade dos homens hoje brasileiros que são soy boys, um bando de esquerdomacho, gente, desculpa por ser homem e por aí vai, que não tem vontade de brigar contra a injustiça. Eu tenho uma enorme vontade de brigar contra a injustiça. Quando eu vejo a injustiça, a minha vontade, o meu desejo, como cão pastor que eu fui criado para ser, é de brigar contra isso. Agora, a civilização me faz fazê-lo de forma adequada, utilizando os caminhos comuns. Então, tenha certeza, eu tenho várias vontades que eu não concretizo, e não tem nada de ilegal nisso. E é por isso que você não pune, exceto no Brasil agora, pela primeira vez na história, é por isso que você não pune crime que não entre na fase de execução, você não pune crime por conjectura, por vontade. Ora, se você pega a sua mulher com um vizinho, você vai ter vontade de matar o vizinho, e talvez a sua mulher. Mas você, por ser uma pessoa civilizada, não vai fazê-lo. Eu imagino, né? Eu imagino que as pessoas não tenham sido castradas quimicamente, que o nível de testosterona não seja tão baixo, que as pessoas não vejam esse tipo de coisa de forma passiva. E eu não acho que você não ter vontade e sede de justiça seja algo mais civilizado. Eu acho que isso é uma involução civilizatória. Paulo, você falou da questão das redes sociais, né? E a defesa que vocês fazem é de liberdade ampla, geral e restrita, para usar os termos, nas redes sociais. Você disse que tem filhos, eu não sei a idade dos seus filhos, eu também peço que você não comente aqui. 2 filhos, mas vamos pensar aqui em crianças e adolescentes. Você acha que é um ambiente saudável para todo mundo ali estar nas redes sociais, principalmente para essas adolescentes? Seus filhos usam as redes sociais livremente? Se você não quiser comentar a parte dos filhos, tudo bem, não vamos envolver aqui a família. Eu posso comentar, eu controlo muito o que as minhas filhas assistem na internet, elas gostam desse negócio de joguinho de Roblox, e isso é um perigo, tem um monte de pedófilo nesse troço, é uma coisa horrorosa. Cabe a mim, como pai, protegê-las, né? Assim como cabe a mim, como pai, protegê-las na rua.
Hoje em dia você vê, tem um monte de gente louca que acha que um homem que se acha mulher pode ir no banheiro de mulher. Então eu, por exemplo, quando minhas filhas pequenas vão ao banheiro, eu fico na porta do banheiro para ter certeza de que elas estão tranquilas, da mesma forma que quando elas utilizam eletrônicos. O que eu não posso é querer tratar a Dona Maria como se ela fosse minha filha. Não, mas redes sociais, as suas filhas estão liberadas para usar? Não sei se você tem idade para utilizar, mas... Nem podem, né? 9, 10 anos não podem utilizar redes sociais, mas enquanto chegarem na idade de utilizar redes sociais, enquanto estiverem sob a minha administração, como pai delas, cabe a mim o papel de protegê-las das mazelas e dos males. Então não é um ambiente seguro, precisa ter um adulto na sala acompanhando. O mundo não é um lugar seguro. O mundo não é um lugar seguro. Eu não deixo as minhas filhas sozinhas por aí na rua e também não vou deixar as minhas filhas por aí sozinhas nas redes sociais. Cabe ao pai fazer esse tipo de coisa. Agora, o Alexandre de Moraes não é meu pai. Não cabe a ele determinar o que eu vou usar nas redes sociais. Ele não é meu pai. Eu sou um adulto, eu sei muito bem, melhor do que ele, porque sou mais bem formado e mais inteligente do que ele. Então eu quero tomar as minhas próprias decisões. E digo que a Dona Maria, que faz feijão em casa, ela também é senhora do próprio destino. O Alexandre de Moraes não é pai dela. Ele não tem direito de determinar quem são os políticos que ela pode seguir ou não. Mas você não está desacreditando no poder do Estado? Você falou, elas não andam nas ruas sem a minha presença porque tem insegurança. Eu tenho um enorme descrédito pelo poder do Estado. Eu acredito no poder do indivíduo. Segurança pública ou na questão... de tomar suas próprias decisões. Paulo Figueiredo expôs, diante de milhões, que não é preciso temer a verdade. Ele mostrou que existe sim um movimento de resistência e que a verdadeira democracia só sobrevive quando homens e mulheres têm coragem de se levantar contra a tirania. Essa entrevista não foi apenas uma conversa, foi um marco, um chamado à reflexão e à luta por liberdade. Se esse vídeo agregou para o seu dia, comente aqui embaixo, curta o vídeo e verifique a sua inscrição, pois o YouTube está removendo em média quase 30 inscritos do nosso canal por dia. E em tempos de democracia relativa, já sabemos a mando de quem o YouTube tem tomado essas atitudes draconianas. Um forte abraço, seguimos firmes pelo Brasil e até o próximo vídeo. Tchau!